Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião científica do Grupo de Anestesia Regional da Unifesp. Eu sou Alexandre Takeda e hoje eu vou ser o moderador da reunião. Quem é o convidado do dia é a nossa aluna do curso de especialização de anestesia regional, a doutora Lívia Morim, que também é anestesista da Santa Casa de Barra Mansa e do Hospital Santa Cecília de Volta Redonda. Ela vai falar hoje sobre bloqueio do plexo braquial na via supraclavicular. Lívia, fique à vontade, a tela é toda sua. Vou iniciar o compartilhamento aqui. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Compartilhou aí, Takeda? Espera aí, Lívia. Está aparecendo a tela, mas está aparecendo o seu desktop também. Pronto. Foi? Foi. Joia. Bom dia a todos. Me coube hoje o assunto de bloqueio supraclavicular, tá, do plexo braquial. É um prazer fazer parte desse grupo que eu tanto admiro. Agradeço a todos aí da regional pelo incentivo. Bom, primeiro não tem como a gente passar adiante em falar em técnica de bloqueio supraclavicular sem antes a gente fazer uma revisão da anatomia do plexo braquial, tá? O plexo braquial ele é formado pelas raízes ventrais de C5 a T1, tá? Podendo ele ter contribuição da raiz de C4 e contribuição também de raiz de T2, tá? Essas raízes, elas caminham em direção ao músculo, à fenda interescalênica, tá? Formando o tronco superior, o tronco médio e o tronco inferior, ok? Depois disso, eles são divididos em ramos anteriores e posteriores para formar os fascículos, ok? Aqui a gente tem uma visão um pouco mais geral do plexo, tá? A nível de raiz, a gente tem aí a abrangência aí do nosso bloqueio interescalênico, ok? Para pegar as raízes de C5 a C7. Posteriormente, a gente tem, que é a nossa zona de interesse hoje, os troncos, tá? Os troncos a nível distal e fascículo proximal é a nossa área de interesse hoje, que é o bloqueio supraclavicular, tá? A gente já repara aí, de antemão, que esse plexo está um pouquinho mais compactado nessa região acima da clavícula, tá? Mais ou menos em topografia aqui de fascículo, né, depois que tem essa divisão em ramos anteriores e ramo posterior dos troncos, a gente tem a formação dos fascículos lateral, posterior e medial, tá? Eles recebem esse nome pela sua relação anatômica com a artéria axilar, ok? Essa é a nossa área de domínio do nosso bloqueio infraclavicular, tá? Posteriormente a esses fascículos, a gente tem os ramos terminais do plexo braquial, ok? Formado pelos nossos nervos terminais, ok? Essa é a nossa área de abrangência dos nossos bloqueios periféricos, tá? A nível de antebraço, braço, tá? E a nível axilar. Bom, aqui uma visão um pouco mais geral, né, do nosso caminho do plexo braquial, tá? E o nosso probe, aonde que a gente vai colocar o probe, né? O nosso probe vai estar exatamente aqui, tá? Bem acima da clavícula, um pouco posterior à clavícula, nessa zona da fossa clavicular. A abrangência do bloqueio, né, a nível de dermátomo, miótomo e osteótomo é essa, tá? Mais ou menos aí o terço do terço médio de úmero, pegando toda a região do antebraço e mão, tá? Aqui na área de peitoral, tá bom? Em miótomo, e a parte óssea aqui. Então, as indicações do bloqueio supraclavicular quais são, né? Geralmente, em fraturas de úmero, do terço medial a distal, tá? Aqui, úmero distal, cotovelo, fraturas de antebraço, rádio, una, e fraturas de mão, tá?
além de todo o território aí, motor e sensitivo aí de parte também, partes moles, né, confecção de fístulas arteriovenosas, pela vascular, enfim, a abrangência é bem ampla aí do nosso bloqueio supraclavicular. E voltando, eu vou voltar um pouquinho aqui, para a gente ver aqui que essas raízes elas estão um pouquinho separadas, e aqui aquela área de compactação do plexo, né? Isso garante para a gente uma anestesia densa de membro superior, ok? Porque aqui eu consigo pegar praticamente todo o plexo aqui a nível supraclavicular, tá? Por isso a importância desse bloqueio, tá? Para uma anestesia um pouco com uma latência menor, tá? E uma anestesia densa, tá? Isso deu o nome popular para o bloqueio supraclavicular de hack do braço, tá? Justamente por conta disso, por conta dessa qualidade do bloqueio, tanto sensitivo quanto motor. As contraindicações, tá, do bloqueio supraclavicular, uma contraindicação absoluta é a recusa do paciente, e as relativas aí, alergia do anestésico local, qualquer infecção no local, de pele na entrada da agulha, alguma área de malignidade no local, por conta de tumor, enfim, e a coagulopatia, eu interroguei, porque, assim, seria não seria contraindicado, o paciente está anticoagulado e tudo. Essa coagulopatia, como foi muito bem explicado numa aula anterior pelo Vitor, né, a gente pode aí, não é uma contraindicação absoluta, porque a gente tem que avaliar se esse sítio ele vai ser compressível ou não, tá? Um pouquinho da história, em 1911, foi proposto o bloqueio supraclavicular, baseado em pontos de referência por Cullen, mas esse bloqueio ele não teve tanta adesão por conta da alta taxa de pneumotórax, ok? Em 1978, Lagrange, ele propôs o Doppler para identificar as artérias do plexo, tá? E, posteriormente, Capral, autor e colaboradores, ele propôs o uso dinâmico da ultrassonografia para estar guiando aí o bloqueio de plexo supraclavicular. Esse senhor é um anestesista, um grande entusiasta aí do bloqueio supraclavicular, um grande estudioso do plexo braquial. Ele propôs essa técnica perivascular subclave, que leva o nome dele, tá? baseado não só pelos pontos de referência, tá? E ele propôs, e ele fez um estudo, você vê aqui que não é tão antigo assim, um estudo de 2000, né? Junto com o Dr. Pedro Tadeu, ele apresentou esse bloqueio, tá? E comparando com o bloqueio antigo, baseado em parestesia, tá? E a qualidade do bloqueio Vieira com o bloqueio proposto anteriormente foi idêntica essa qualidade, tá? Sendo que o bloqueio dele teve uma latência menor e o principal, sem a pesquisa de parestesia. Hoje em dia, né, eu acho que com o advento da ultrassonografia, ficou muito mais fácil, ficou muito clara a identificação de estruturas e também associada ao engajamento aí dos anestesistas em estar estudando, fazendo esse estudo da anatomia, né, e melhorando a proficiência ao manuseio do aparelho de ultrassom, tá? A gente consegue ver o plexo e a gente consegue estar guiando a nossa agulha, a nossa injeção, tá? Aqui eu tenho a artéria subclave, a gente vai frisar muito nessa imagem, tá? A pleura, tá? Pleura. Aqui não é a sombra da clavícula, aqui é a sombra da primeira costela, porque a subclave ela está apoiada na primeira costela. Essa aqui é uma sombra óssea da primeira costela, então tem pleura passando aqui, mas eu não vejo a pleura por conta dessa sombra óssea da primeira costela. E aqui, localizado bem lateralmente à artéria, a gente tem o nosso tronco distal e os fascículos proximais aqui, distribuídos aqui, ok? Então, eu friso muito isso com todos os residentes, com os alunos. A gente tem que acostumar o olho, né, a olhar a imagem, né, a olhar a imagem de ultrassom, estudar anatomia, saber o que a gente vai procurar, tá? Aqui a posição do paciente, tá? O paciente com a cabeça virada do contralateral,
tá? A gente costuma colocar bem um coxim subescapular, tá? Para a gente estar aumentando essa área, né, da varredura aqui, dessa fossa supraclavicular, ok? O ultrassom localizado na frente do operador, tá? Para ficar fácil a visualização das estruturas, tá? E o probe exatamente aqui, nessa fossa supraclavicular, ok? A nossa agulha vai entrar de lateral para medial. É de extrema importância eu falo muito isso, é de extrema importância esse coxim subescapular e o braço totalmente fechado ao longo do paciente. Aqui, novamente, a artéria subclávia, a pleura, a primeira costela e o nosso plexo todo localizado aqui de forma lateral à artéria, ok? Essa é a nossa região de interesse. Aí fazendo um comparativo da imagem, o desenho da anatomia com a nossa imagem ultrassonográfica, tá bom? Novamente a artéria, né? A gente vai procurar a artéria pulsando, a primeira costela, a pleura fazendo aquele deslizamento de pleura visceral e pleura parietal, ok? E todo o plexo localizado lateralmente à artéria. Aqui ele identifica o tronco inferior, o tronco médio e o tronco superior do plexo. Aqui é um corte histológico de cadáver, tá? Uma imagem histológica, tá? Mostrando aqui a artéria, novamente a artéria subclávia, aqui a gente tem a nossa costela, tá? E todo o plexo localizado aqui. A gente fala aqui que essa camada envolvendo todo o plexo, aqui no corte histológico, é o nosso epineuro, ok? Tá? Que envolve os fascículos, os troncos, e ele tem uma continuidade com essa fáscia também pré-vertebral, ok? As técnicas do bloqueio supraclavicular, a gente tem duas técnicas. Primeiro foi proposto a primeira técnica, que é o chamado corner pocket, que é a bolsa do canto. A gente vai ver como que a gente faz esse bloqueio, tá? Essa técnica. E a outra técnica proposta posteriormente ao corner pocket é o intracluster, tá? Que é a gente vai avançar com a nossa agulha entre esses fascículos, ok? O corner pocket, ele foi proposto inicialmente para a gente estar contemplando esse tronco inferior, tá? Bem pertinho da artéria, bem pertinho da primeira costela, ok? E o intracluster foi proposto depois do corner pocket para a gente estar passeando por entre esses troncos e fascículos, para a gente estar injetando o anestésico ali, bem intimamente relacionado aos fascículos, para a gente estar diminuindo o tempo de latência do bloqueio. Aqui a gente tem novamente aquela nossa imagem, a gente não pode cansar de estar decorando essa imagem, de estar estudando, de estar visualizando a imagem, né? Voltamos lá ao olhar, né, do operador, tá? Subclávia, tronco inferior, tronco médio, tronco superior, primeira costela, pleura, tá? O corner pocket, a gente vem com a agulha de lateral para medial, tá? Esse é o nosso alvo, tá? Embaixo desses fascículos, para a gente estar contemplando principalmente esse tronco inferior, tá? Inicialmente, esses bloqueios, eles tiveram o supraclavicular, o nosso a grande falha do bloqueio supraclavicular é exatamente a nível de nervo ulnar, tá? Então, o corner pocket, ele foi proposto justamente para estar contemplando esse tronco inferior, para a gente estar conseguindo uma analgesia legal em território de ulnar. Esse é o nosso local de injeção do corner pocket, a agulha é avançada um pouquinho mais perto da artéria, tá? E a injeção de mais ou menos 10 ml aqui nessa bolsa, nesse canto, né, inferolateral à artéria, tá? Para a gente ver esse plexo nadando para cima, tá? E esse anestésico, ele é difundido, né, para o interior do plexo, ok? A princípio, essa injeção, ela é extrafacial, tá? Então, por isso que essa latência é um pouco mais prolongada, tá?
Por isso que depois desse corner pocket, né, vendo essa latência um pouco mais prolongada, foi proposto a técnica do intracluster, tá? Também com o avanço da qualidade ultrassonográfica, da qualidade de visualização, da qualidade também da técnica dos anestesistas, tá? Foi proposto esse entrar no cluster, né? Entrar nesses fascículos, entrar não nos fascículos, mas nesse tecido conjuntivo que envolve os fascículos. Por quê? A gente consegue, num aparelho ultrassonográfico, num ultrassom de boa qualidade, boa resolução, né, a gente consegue identificar umas áreas esbranquiçadas, né, em volta, né, permeando esses nódulos hipoecóicos, né, que são exatamente os troncos e fascículos, ok? Então, a técnica intracluster nada mais é do que a gente ir passeando por essa gordura ou tecido conjuntivo e está injetando o nosso anestésico em volta desses fascículos, ok? Para a gente estar conseguindo diminuir essa latência do bloqueio supraclavicular, ok? Aqui é exatamente isso, a gente, com bolsão de anestésico, tá? E para estar evitando também a lesão desses fascículos, né, a gente faz essa hidrodissecção, tá? Depois dessa hidrodissecção, a gente vem sempre nas áreas mais esbranquiçadas, porque esses troncos e fascículos, eles são hipoecóicos, tá? Aqui na região do supraclavicular, tá? Então, assim, é fácil, né, você direcionar a sua agulha para essas áreas esbranquiçadas que permeiam esses fascículos, ok? Com a injeção do anestésico local, essas áreas de tecido conjuntivo, conectivo e também de tecido adiposo, né, eles vão se distendendo pela hidrodissecção do anestésico e a gente consegue passear, literalmente passear, pelo bolsão de anestésico e ir até passeando por essas raízes para a gente exatamente estar banhando, estar contemplando todos esses troncos e fascículos. Tá? Aqui a gente comparando, né, a diferença da injeção de corner pocket, que é uma injeção extrafacial, ok? Entre a artéria e a primeira costela, tá? Se atentando aqui, claro, sempre à visualização da agulha, priorizando a visualização da agulha, a calma na técnica, a calma da execução. Tá? Eu sempre falo, gente, é o cirurgião, às vezes, fora da sala, para a gente estar conseguindo aí, fazer um bloqueio com calma, visualizando as estruturas, ok? Sem correria, tá? Corner pocket, essa injeção extrafacial, né? Aqui na bolsa do canto, tá bom? Entre a artéria e a primeira costela, e o intracluster a gente passeando injetando o anestésico, a gente indo com a nossa agulha aí intracluster, tá? Entre o aglomerado principal, ok? Aqui a gente já repara a presença de uma artéria bem no meio do plexo, tá? A gente vai falar dela um pouquinho mais para frente, de um trabalho, tá? Que é a artéria dorsal da escápula, tá? Muitos anestesistas jogam até um Doppler aí na hora do bloqueio para a gente estar conseguindo visualizar aí essa artéria. Então, muito cuidado também, sempre antes de injetar, sempre fazer aquela aspiração antes da injeção. Aqui é um bloqueio que a gente fez na escola, tá? A gente repara aqui a pleura, a gente tem a primeira costela, tá? A artéria pulsando e todo o nosso aglomerado principal aqui, tá? Nota que eu já estou com a agulha aqui no intracluster, tá? Esse paciente está acordado, tá? Agora ele tossiu, tá? E assim, nessa tosse do paciente, qualquer movimento do paciente, né? O nosso reflexo é soltar tudo, né? Deixar para depois para a gente não causar nenhum dano neuronal, tá? Repara que a gente vai ver aqui a injeção do anestésico e a gente passeando pelo bolsão de anestésico. Aqui está a agulha, tá? A gente vai ver aqui, ó, a dispersão do anestésico, tá? A dispersão do anestésico e a gente caminhando, tá? Por esse bolsão de anestésico. Aqui eu vou injetar, aqui eu vou bem no corner pocket, a gente vê aqui o bolsão de anestésico no corner pocket, ok?
escorrendo bem anestésico, né? A gente consegue uma boa disseminação aqui, né? Uma hidrodissecção bem legal do anestésico aqui, para a gente contemplar esse tronco inferior, ok? Esse é um trabalho da revista coreana, publicado em 2021. Ele comparou o bloqueio, na verdade, a qualidade do bloqueio sensitivo do nervo ulnar, tanto do bloqueio sensitivo quanto motor, do nervo ulnar, comparando as duas técnicas. A técnica intracluster, que ele chama de entre os troncos, tá? E aquela bolsa de canto, que é o corner pocket, tá? Foi um estudo randomizado, duplo cego, envolvendo pacientes entre 20 e 70 anos, asa 1 e asa 2, tá? Todos os bloqueios foram realizados por um único anestesiologista, e ele foi supervisionado pelo chefe aí do estudo, tá? Todos os bloqueios foram ecoguiados por sonda de alta frequência, tá? Os pacientes foram submetidos a uma sedação leve, tá? Foi injetado no total de 25 ml de solução 1:1, com a mistura de ropivacaína 0,75 e lidocaína 1%, tá? A injeção, como é que eles distribuíram? Metade dos pacientes foram para o grupo intracluster e a outra metade para o grupo do corner pocket, tá? Eles injetaram no grupo intracluster, tá? Aqui a gente tem evidenciado o tronco inferior, novamente, pleura, primeira costela, artéria subclave e aqui os nossos troncos e fascículos, ok? A primeira injeção foi feita 10 ml entre o tronco inferior e o tronco médio no grupo intracluster. Já no grupo corner pocket, esses primeiros 10 ml foi injetado no corner pocket, tá? A gente vê aqui o bolsão de anestésico e todos os fascículos rechaçados para cima, tá? Sempre quando você faz o corner pocket, essa injeção, esse bolsão de anestésico, a tendência é que o nosso plexo ele se superficialize, ok? Justamente pela hidrodissecção aqui do nosso anestésico, tá? Os outros 15 ml, no grupo intracluster, foi injetado entre o tronco médio e o tronco superior. E no corner pocket, ele injetou os outros 15 aqui em volta. Vamos ver se teve alguma diferença, tá? Aqui é um gráfico que ele compara o tempo de bloqueio sensorial no território de ulnar e o tempo de bloqueio motor em território de ulnar, tá? O grupo intracluster é o grupo azul e o grupo do corner pocket, o grupo vermelho, tá? Aqui demonstrando significância estatística, tá? Até o 15º minuto, a gente consegue uma aceleração, tá? Desse início de ação, desse início de bloqueio, principalmente de território de ulnar, tá? No território dos outros nervos, músculo cutâneo, mediano e radial, não teve diferença estatística, ok? Mas, assim, em território de ulnar, tanto bloqueio sensorial quanto motor, foi de significância estatística, tá? Até o 15º minuto, tá? Reparando aqui a grande diferença, tá? Com relevância, ok? E depois do 30º minuto, a gente não vê diferença nos dois grupos. Aqui, novamente, em território de ulnar, mostrando aí essa diminuição da latência aí de bloqueio de ulnar, tá? Aqui, voltando àquela artéria que a gente viu no meio dos troncos e fascículos, tá? Aqui a comparação do grupo intracluster para o grupo do corner pocket, tá? Essa artéria ela foi visualizada 7 vezes nos 29 pacientes do grupo intracluster, tá? Isso daí é um pouco óbvio, né? Porque no grupo intracluster, esses fascículos eles foram separados, tá? Então, é lógico que essa artéria ela foi mais bem visualizada no grupo intracluster do que no corner pocket, tá? Essa imagem não é do trabalho, mas eu coloquei só para a gente visualizar melhor, novamente, o olho, né, do anestesista aqui, para a gente decorar essa imagem, gravar a imagem, tá? Ele coloca quais seriam as desvantagens dessa técnica intracluster. Será que vale a pena a gente adiantar o bloqueio, né? Por conta de dano neuronal, porque a gente vai passear entre os fascículos, né? Será que isso é vantajoso mesmo, né? Eu coloco o seguinte, como é que a gente pode minimizar esses danos neuronais, né? Primeira coisa,
O paciente adulto é um paciente que está acordado, sobre uma leve sedação, tá? O paciente acordado, ele vai te relatar parestesia, principalmente um paciente colaborativo, tá? Por isso a grande importância também da gente estar explicando o que a gente vai fazer para o paciente em sala, tá? Tá explicando o que ele vai sentir, isso acaba trazendo um pouquinho de tranquilidade para esse paciente, ou uma leve sedação, tá? Ele vai te relatar uma parestesia, ele vai te relatar dor na injeção, tá? Por isso a importância desse paciente estar acordado, a importância da leveza na mão na hora de injetar, na hora que uma pessoa estiver injetando para você, tá? Se está com muita pressão na injeção dessa seringa, para a injeção, reposiciona a agulha, a gente vai ver a dispersão do anestésico, a gente vai ver o bolsão do anestésico, aquele bolsão se expandindo, tá? Então, isso é de extrema importância no bloqueio intracluster, ok? Em todos os bloqueios, mas aqui a gente está intimamente no bloqueio, intimamente nos fascículos, tá? Foi aventada a possibilidade dessa injeção intracluster tá dentro do fascículo, tá? Por isso essa diminuição da latência, dentro do fascículo que eu falo, tá intrafacial, tá? Não intraneural, mas intrafacial, tá? Por isso essa melhora da latência, ok? A otimização da imagem também é muito importante. No aparelho de ultrassonografia, o operador saber lidar com diminuição de profundidade, de ganho, tá? Esse operador está acostumado à técnica, tá? Isso a gente ganha também com o estudo e a capacitação, tá? Novamente, a qualidade do ultrassom intimamente relacionada com essa individualização de estruturas, tá? E aqui eu questiono o uso do neuroestimulador. Até que ponto o uso do neuroestimulador ele é benéfico no bloqueio, isso eu estou falando de bloqueio supraclavicular, tá? Até que ponto esse uso do neuroestimulador ele é benéfico no bloqueio? Lembrando que em alguns hospitais, o pessoal tem uma válvula que vai logo na saída da seringa, tá? Conectado no extensor para tá injetando, é uma válvula de pressão, tá? E essa válvula, ela fica vermelhinha, tipo uma válvulinha que você, quando injeta e tem muita pressão, ela solta uma chavinha apontando uma faixinha vermelha, tá? Então, assim, a gente não tem no hospital essa válvula, né, da saída da seringa. Por isso que é importante essa sensibilidade tanto da pessoa que está injetando, né, tá duro, a injeção tá dura, tá? Por isso que é muito importante, a gente pode até conectar na saída uma seringa, aquela seringa bem fininha, para a gente estar tendo mais sensibilidade aí nessa injeção, tá? Voltando ao uso do neuroestimulador, ele é necessário? Aqui eu fui buscar na Anesthesiology, publicada em 2019, tá? Ele comparou a injeção extraneural com a injeção intraneural, o quanto de estimulação, né? O quanto que esse estimulador vai me dar de miliampere, tanto a agulha localizada extraneural e intraneural, tá? Nos estudos anteriores, né, eles colocam como uma corrente segura de 0,5 miliampere, tá? Esse estudo ele contou concluir o estudo 39 pacientes, tá? E nesse estudo ele chegou à conclusão que uma corrente segura de estimulação extraneural é de 0,6 miliamperes, contra uma corrente segura de 0,3 miliamperes com a agulha posicionada intraneuralmente, tá? Com diferença estatística. Então, essa diferença de 0,3 miliampere entre as duas posições da agulha, tá? Foi relativamente com relevância estatística, ok? Ele reparou que em 54% dessa população, desses pacientes, eles tinham limiares intraneurais de estimulação intraneural de 0,2 a 0,5 miliampere, tá? Então, o que a gente acha de, eu estou na posição a 0,4, tá? Eu estou extraneural, opa, vamos injetar. Não é bem assim, tá? Esse trabalho mostrou para a gente que o limiar intraneural, ele é um pouquinho mais amplo que isso, tá?
Ele coloca também no estudo que uma corrente de 0,2 mA é um preditor confiável de posição intraneural da agulha. Tá? Nenhum paciente que foi estimulado com 0,2 teve estímulo motor, teve contração muscular, tá? Com estímulo de 0,2 extra-tronco. Ele coloca muito no trabalho os pacientes diabéticos, tá? Ele frisa muito nesse trabalho os pacientes diabéticos com grau de neuropatia, principalmente os pacientes insulino-dependentes, tá? Esses pacientes, eles apresentaram limiares de estimulação bem mais altos que os pacientes não diabéticos, tá? Tendo uma diferença aí de corrente na posição da agulha intra e extraneural de até 1,2 mA, tá? Então, a gente não se atenta muito ao paciente diabético, já com grau de neuropatia, e a gente vê aí nesse trabalho, né, que essa diferença foi de 1,2 mA desses pacientes para agulha intra e extraneural, tá? Passando um pouquinho para, será que esse bloqueio supraclavicular ele pode ser usado em pediatria, tá? Esse estudo foi um estudo da Pediatric Regional Anesthesia Network, o que a gente vai chamar de PRAN, tá? Foi um estudo muito importante e um marcador, tá? Ele foi finalizado, publicado em 2018, depois da finalização. O PRAN foi esse estudo observacional, tá? Ele pegou a análise de 100 mil bloqueios regionais realizados na população pediátrica, tá? E ele chegou à conclusão do quê? Que a anestesia geral é mandatória na população pediátrica para a gente garantir a segurança do bloqueio regional, tá? Aqui, a gente vê aqui o uso da ultrassonografia, tá? Desde 2017 a 2015, a ascensão do uso da ultrassonografia na população pediátrica, tá? Associada ao estimulador de plexo, a gente vê aqui uma queda bem significativa, tá? E o uso do neuroestimulador também é praticamente bem baixa aí em relação ao uso da ultrassonografia, ok? O interessante é que a primeira conclusão do PRAN foi em 2014, tá? Eles acharam que eles iam finalizar o estudo em 2014, com uma população, com uma análise de mais ou menos 15 mil bloqueios, tá? O interessante é que depois que ele chegou em 2014, ele publicou, tá? Que a anestesia, o bloqueio regional, ele é seguro na população pediátrica sob anestesia geral, tá? Depois ele viu a necessidade de estar dando continuidade a essa análise desses bloqueios, e praticamente eles receberam uma avalanche eles conseguiram praticamente dobrar, tá? O número de bloqueios regionais depois dessa conclusão do estudo em 2014, tá? Depois de 2014, eles acharam que eles iam finalizar o estudo com uma população com N de 15 mil bloqueios, tá? Eles continuaram aí até 2018, fazendo análise e chegando a 100 mil bloqueios regionais, tá? O estudo foi em 2017 até 2015, tá? Metade desses bloqueios, praticamente 50%, foram os bloqueios periféricos, tá? E aqui, ó, o nosso amigão, o supraclavicular aqui, no quarto lugar dos bloqueios periféricos mais realizados na população pediátrica, atrás do bloqueio femoral, ciático e proplíteo. Então, para membro superior, o supraclavicular foi o bloqueio aí mais realizado na população pediátrica, tá? Dessa população não, porque foram vários bloqueios, uma mesma criança podia ter recebido mais bloqueios, tá? Do número de 2.860 bloqueios, apenas foi notificado um caso de pneumotórax numa criança de 2 anos. Então, aí a gente vendo a segurança aí do bloqueio regional em pediatria, mas sob anestesia geral. Aqui um outro estudo randomizado, tá? Prospectivo, também comparando a injeção intracluster com a injeção corner pocket, tá? Foram incluídos 90 pacientes de 18 a 80 anos,
eles foram distribuídos de forma igual, tá? Aqui a gente fala da dupla injeção, que é o chamado corner pocket, tá? Que injetou um pouquinho naquela bolsa de canto entre a artéria e a primeira costela, e o resto ele banhou em volta o plexo, tá? E esse aqui, os outros 45, naquela injeção direcionada intracluster, tá? Foram injetados 32 ml de lidocaína, 1,5% com vaso, tá? Aqui, exemplificando aí para vocês, aqui ele chama de cluster principal, tá? E aqui os cluster satélites, tá? Que o trabalho fala. Novamente, pleura, primeira costela, a artéria subclava e o nosso plexo aqui, lateralmente a artéria, tá? A injeção do grupo do corner pocket, ele injetou metade do volume aqui e metade aqui, tá? A injeção direcionada intracluster, ele fez no cluster principal e entre os clusters satélites. Vamos ver o que ele achou. Realmente, a técnica intracluster, tá? Teve um início mais rápido, como a gente viu naquele outro trabalho, garantindo um bloqueio denso, um bloqueio efetivo, sensitivo e motor de território mediano, de radial e nervo ulnar. Essa técnica intracluster, ele abdicou daquela injeção no canto, tá? Então, assim, será que é preciso a gente ir fazer o corner pocket para a gente estar tendo um bloqueio efetivo, ou a gente pode só passear por entre os fascículos, né? Esse é o meu questionamento de hoje. Esse outro artigo da Anesthesia, de 2016, tá? Foi um estudo também que ele fez com 51 pacientes, tá? Incluídos os pacientes de 41 a 65 anos, tá? Ele fez a injeção de 40 ml de volume, sendo 20 ml no corner pocket e 20 ml no intracluster, tá? Ele quis descobrir qual que é a concentração mínima necessária de ropivacaína para a gente estar tendo um bloqueio motor e um bloqueio sensitivo adequado, tá? Aqui ele começou com a concentração, né, inicial de 0,225%, ok? Esses pontinhos vermelhos foram os bloqueios que não ficaram bons, então o que ele fazia? O primeiro paciente não ficou bom, o que a gente vai fazer? A gente vai acrescentar no próximo paciente mais 0,25% da ropivacaína, a gente vai incrementar essa concentração para a gente ver se a gente consegue um bloqueio efetivo. Ok, nesse primeiro paciente a gente conseguiu um bloqueio efetivo, opa, no outro não conseguiu. Então, ele acrescentou no próximo paciente mais 0,025 na concentração, tá? Sendo o bloqueio efetivo em 4 pacientes, ele retorna para a concentração anterior, tá? Ele chegou à conclusão que a gente consegue um bloqueio efetivo com a ROP na concentração de 0,257%, ok? E ele usou 40 ml de volume, tá? Ele coloca aqui por que ele usou tanto volume assim, para não ser um viés também do estudo, tá? Quais as complicações do bloqueio supraclavicular, tá? Primeira delas, pneumotórax, se a gente não está visualizando a pontinha da agulha, né? A gente pode fazer uma perfuração de pleura, sim, tá? A lesão neuronal, tá? Bloqueio difrênico, aqui a gente tem certamente volume também dependente, tá? Quanto mais a gente aumenta esse volume no bloqueio supraclavicular, a gente pode aumentar a chance também de bloqueio difrênico, tá? Também porque o anestésico ele vai escorrer para o frênico, ok? A intoxicação de anestésico local inerente em qualquer bloqueio periférico, tá? E síndrome de Horner. Bom, o medo, eu tenho medo de fazer o bloqueio supraclavicular, tá? Eu acho que ele tem que dar lugar à capacitação dos anestesistas, principalmente o conhecimento. Então, tá acostumando o olhar, tá pegando para fazer, tá fazendo a capacitação, tá estudando para a gente estar fazendo uma técnica correta e com segurança. E hoje em dia, essas técnicas de parestesia pura, né, e neuroestimulação pura, né, a meu ver, elas têm que dar lugar
para o ultrassom, tá? Associado ou não à neuroestimulação. Isso falando do bloqueio supraclavicular, ok? Eu costumo falar muito o seguinte, nos lugares que você tem aparelho de ultrassom, né, se você faz um bloqueio com uma neuroestimulação, só com o neuroestimulador, ou com uma técnica de parestesia, você pode ser questionado posteriormente, se isso der algum desdobramento, você pode ser questionado o porquê da não utilização do ultrassom, sendo que é uma técnica hoje em dia muito consagrada, tá? Na verdade, é o nosso padrão ouro aí para bloqueio periférico, tá? Então, eu quero deixar isso para vocês hoje aí, né, eu puxo muito sardinha para o ultrassom, eu acho que eu tenho que puxar mesmo, mas é uma técnica que ajuda muito a gente aí, e o anestesista ele pode ser questionado por que da não utilização no ultrassom, sendo que ele estava disponível no serviço. Era isso que eu tinha para falar, obrigada pela atenção aí nessa quinta-feira. Oi, Lívia, obrigado pela aula, parabéns, excelente explanação. Acho que você conseguiu trazer, deixa eu abrir meu vídeo aqui, conseguiu trazer os principais pontos envolvendo o bloqueio supraclavicular, as grandes questões, hoje as duas técnicas principais, né, de bloqueio, e trouxe bastante também a questão da discussão de se fazer, né, de uma técnica ser superior à outra ou ter mais danos do que a outra. Achei isso muito bom. Gostaria de perguntar para a plateia se tem alguém que tem alguma dúvida, alguma crítica construtiva, alguma coisa que gostaria de comentar. Deixa eu ver aqui. A Maraína parabenizou pela aula, o André também. Tem mais algum comentário? Obrigada, Mara, obrigada, André. Enquanto o pessoal não se manifesta, eu tenho, na verdade, algumas coisas a pontuar aqui, que não são... Ale? Léo? Oi. Ale? Fala, Léo. Olha, tudo bem? Não sei que vocês estão me ouvindo aqui, minha internet está meio ruim. Eu ia perguntar para a Lívia, que ela no computador, eu vou perguntar para ela como que ela faz o bloqueio supraclavicular para uma cirurgia de ombro. Qual técnica que ela usa? Léo, o bloqueio supraclavicular, a gente consegue uma analgesia legal de ombro, mas a gente tem que garantir que a gente está contemplando o supraescapular, né? Então, eu geralmente escaneio, né, um pouquinho mais superior, isso vai ser o tema da aula da semana que vem, né, o bloqueio de tronco superior, estava até pronta a aula para hoje, tá? Mas a gente vai comentar isso na semana que vem, mas a gente tem que garantir contemplar do supraescapular, tá? Saindo do tronco superior, mais ou menos de C5 e C6, tá? Então, assim, eu garantiria, eu faria uma varredura um pouquinho mais para cima, tá? Mais cefálico, para estar garantindo a entrada, né? Que a gente vê a entrada da fossa supraclavicular mais para cefálico, a gente vê essa entrada do supraescapular no tronco superior, tá? Então, eu faria o meu bloqueio um pouquinho mais alto, tá? Para estar contemplando o ombro. Mas no o supraclavicular em si, eu não aconselho para cirurgias de ombro, tá, Léo? Eu faria o escaneamento um pouquinho mais cefálico para estar garantindo o supraescapular, tá? Que ele vai sair, ele vai se localizar bem lateral ao plexo, tá? Então, pode ser que nessa técnica intracluster ele já tenha saído, ele já esteja lá na beiradinha do plexo, a gente não contemple o supraescapular, tá? Que é responsável pela maior parte da inervação do ombro. Mas como é que você justifica, então, que tem várias meta-análises comparando supraclavicular versus interescalênico? E, de novo, como que seria a técnica para fazer uma cirurgia de ombro pela via supraclavicular? Porque ela é factível e tem vários trabalhos comparando.
Sem fazer isso que você falou, de escanear mais alto. Tá no mudo. Ou lançar mão, talvez, de volume ali no plexo, de mais volume, né, para estar tentando contemplar na fossa supraclavicular. Mas você faria a injeção nos mesmos pontos, sei lá, no corner Sim, pocket e tudo. sim, no intracluster, basicamente no intracluster, Léo. Então, eu acho que isso é importante a gente ter na cabeça, né? Você detalhou muito, né, no supraclavicular, né, lá os troncos, tudo, mas eu achei que faltou falar onde as divisões de cada tronco estão localizadas na via supraclavicular. Quando você fala de corner pocket, você está falando basicamente das divisões do tronco inferior. Quando as divisões... Peraí que eu estou colocando a máscara. As divisões do tronco... Vocês estão me ouvindo? Alô? Estão me ouvindo? Tá cortando, mas estou ouvindo. Ai, caramba. Vamos ver se melhora aqui. Peraí. Então, quando você fala das divisões lá dos troncos, das divisões dos troncos na via supraclavicular, tem que lembrar que as divisões elas estão meio que tem um certo padrão, né, de distribuição. As divisões do tronco inferior elas estão mais naquela região do corner pocket. As divisões do tronco médio estão na intermediária e as divisões do tronco superior estão mais superolateral. Então, quando as pessoas vão fazer a via supraclavicular para uma cirurgia de ombro, normalmente elas fazem isso, injetam lá no corner pocket, meio intracluster, o que não tem muito sentido, porque você está jogando um monte de anestésico local onde não tem as fibras que vão para o tronco superior. Então, a ideia é você tem que ir na parte mais superolateral, que são as divisões do tronco superior. E aí sim, é factível você fazer uma analgesia para uma cirurgia de ombro sem precisar abrir mão de muito volume, entendeu? Porque o supraescapular, ele dificilmente vai estar muito longe dali. Tanto é que o supraescapular já tem a descrição dele via anterior, que é embaixo do músculo omioide, né? Uma via subomioide. Então, isso que tem que ficar claro. Quando você opta por fazer uma via supraclavicular para uma cirurgia de ombro, essa injeção do corner pocket ou nas fibras do tronco meio intermediárias, elas não têm muita utilidade. Teria que contemplar mais aquela parte de cima ali. Não precisa fazer um escaneamento mais alto. O importante é você conseguir na via ver se as fibras do tronco superior e se o supraescapular está relativamente perto, mas você não precisa voltar com o seu transdutor. E você vai estar ainda mais longe do frênico. Porque se tem trabalhos que mostram que a gente consegue atingir o supraescapular injetando no costo clavicular, não é possível que a gente não consiga fazer a mesma coisa se a gente está ainda na via supraclavicular. Sim. Eu acho que esse comentário, né, essa é uma questão extremamente importante para a gente entender e a anatomia do plexo na via supraclavicular, porque antigamente realmente a técnica descrita que era do corner pocket, que se a gente parar para pensar, é basicamente o que o Kulenkamp fazia, que era bater na primeira costela, né? Então a injeção é muito próxima do que seria o corner pocket. E o que as pessoas passaram a fazer, mas elas às vezes não descreviam isso, era injetar no corner pocket e depois reposicionar a agulha por cima do plexo e fazer uma injeção por cima. Então elas tentavam dar uma volta, elas tentavam circundar todo aquele cluster, né? A grande diferença depois, que a gente passou a chamar de intracluster, é de fazer tudo isso por dentro. A gente
tem a descrição do corner pocket, que é a descrição inicial, mas as pessoas viam que tinha uma falha parcial, principalmente disso que o Léo falava, da questão do que seria responsável principalmente pelo tronco superior. E então eles faziam essa injeção por cima do cluster. E eu acho que tem até algum dos trabalhos que você mostrou que ele fala sobre isso, né? É que a gente, na verdade, eu e a Lívia, a gente revisamos essa aula ontem, Léo, e realmente não me atentei de chamar atenção para essa parte. O que eu queria mais que ela prestasse atenção na hora de falar era dos resultados aí, principalmente daquele trabalho coreano aí, de chamar atenção com relação ao ulnar, né, principalmente o tronco inferior, para as técnicas. Ele realmente não fez um trabalho, ele não fez uma... nesse trabalho, ele chamou... ele se preocupou em mostrar só o ulnar. Ele não se preocupou em mostrar os outros... os dois, né, Takeda? Né? Ele mostrou tudo e o ulnar, ele não mostrou individualmente. Sim, né? eles não priorizaram, né, essa questão de analgesia de ombro, né? Mas ele mesmo nesse trabalho coreano, apesar dele fazer, né, ele chamar a técnica de corner pocket, ele acaba injetando um pouquinho em cima, né? Então, assim, o que a técnica de supraclavicular era uma coisa só embaixo, ela acabou virando embaixo e em cima, para contemplar todos os nervos do plexo braquial. Mas, de novo, o Léo comentou muito bem isso, dessas meta-análises, mas é como eu diria assim, foi o que a Lívia falou. Eu, particularmente, também, né, para fazer deixa eu ver, não, achei que tinha alguém querendo falar. Para fazer um ombro, eu não acho que fazer uma via só supraclavicular ela tem grandes vantagens, porque já que o supraclavicular corre-se o risco de bloquear o frênico, então eu prefiro já fazer logo de cara um interescalênico e garantir as raízes mais altas, até porque com o interescalênico a gente pegaria aqueles nervos, principalmente o torácico longo, né? Que tem algum benefício aí na parede do tórax, em vias abertas, ou até mesmo na parte da artroscopias, e, enfim. Então, eu acho que para ombro, talvez o interescalínico ainda tenha seja o queridinho da vez. Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? E se ninguém tiver, eu tenho uma última colocação para fazer, que é com relação ao uso do neuroestimulador. Quem me conhece sabe que eu sou um entusiasta do ultrassom sem a neuroestimulação, não significa que eu não uso nunca, mas na maioria das vezes, eu não vou utilizar a neuroestimulação. Eu sou defensor daquela linha de pensamento que, quando você vê bem a sua imagem, quando você vê bem a sua agulha, você tem nítida noção de onde está a ponta da sua agulha e de onde está o seu nervo e o seu plexo, você não precisa da neuroestimulação, porque você evita fazer uma injeção intraneural, você evita posicionar a sua agulha dentro de um nervo, né? A gente vai guiando por aquelas partes brancas, como a Lívia pontuou na aula, poderia ser esse conjunto de tecido conectivo com gordura que permeia aí os nervos. Então, a gente direciona a nossa ponta adequada, melhor para essas regiões, e aí acaba não utilizando a neuroestimulação. Mas isso é uma opinião pessoal, né? A verdade é que a literatura ainda ela é bastante divisória, né? Ela tem as pessoas que defendem que a neuroestimulação hoje ela não deve ser mais tão estimulada a usar, e outras pessoas que acreditam que não, que a neuroestimulação ela tem que ser usada. Tem gente que acredita até naquela questão do tripé. A imagem boa, a neuroestimulação e o monitor de pressão. Esse monitor de pressão que a Lívia comentou, que é esse
esse domus que a gente conecta entre a seringa e a agulha, a gente não tem disponível no Brasil. Aliás, são pouquíssimos lugares do mundo que têm à disposição esse monitor de pressão. Então, realmente, fica a grande questão. Qual que é a principal via? A gente não sabe, talvez nós estejamos numa fase de transição. Será que a neuroestimulação ainda te auxilia 100% das vezes? Será que ela ainda é necessária 100% das vezes? Veja aquele trabalho que a Lívia postou sobre a questão da variação de corrente para o intraneural, o extraneural, no paciente diabético, no paciente normal, e essas diferenças, isso pode ser um fator de confusão. Mais alguém? Lívia, vou deixar você fazer as colocações finais para a gente poder encerrar. Joia, Takeda, agradeço aí as colocações aí do Léo, né? Realmente, eu cheguei a ver alguns trabalhos, mas, assim, acabou que eu não coloquei mesmo na aula. Eu queria falar disso um pouquinho mais para frente, mas, enfim. Eu uso muito na minha prática o bloqueio supraclavicular, tá? Principalmente em crianças, tá? Sempre guiado por ultrassonografia, tá? Com uma taxa de sucesso bem importante. E eu geralmente faço primeiro o corner pocket, tá? E isso eu acho que fica mais bem evidenciado os fascículos, o plexo, e depois eu vou no intracluster, tá? Essa eu faço na minha prática diária, tá? Obrigada, viu, Takeda, pela orientação, a Cris, a Grazi, PC aí, que estão junto comigo aí. Imagina, Lívia, é sempre um prazer. A gente que agradece aí a sua disposição. Nada, obrigada a vocês. Ter apresentado um tema bastante, como a gente às vezes fala, né, que é a hack do braço. Então, um tema que muita gente gosta, você usa bastante na sua prática. E aí eu agradeço também a presença de todos prestigiando a aula da Lívia. Lembrando que essa aula vai estar disponível na plataforma do YouTube muito em breve. Agradeço a todos mais uma vez, um bom dia e até a próxima. Obrigada, gente. Bom dia. Bom dia, Takeda. Bom dia, Cris. Parabéns. Bom dia. Bom dia.